Ignore a possibilidade de você despertar uma nova visão. Despertar uma nova visão para a vida, começando para uma nova visão de si mesmo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal, mais uma live. No vídeo de hoje, nessa live de hoje, eu quero trazer o despertar para uma nova vida. Não ignore as possibilidades que a vida está lhe trazendo. E hoje eu quero trazer algumas mensagens aí, alguns insights que podem lhe ajudar nessa jornada. De como a vida é um jogo que está lhe conduzindo a esse despertar. Está lhe conduzindo à clareza de sua essência. Está lhe conduzindo a uma nova consciência. Eu honro e agradeço a sua presença, a sua atenção aqui nesse vídeo. Quando falamos de autoconhecimento, quando falamos em nos conhecer melhor, quando falamos em ter uma nova visão de mundo, isso só é possível quando abrimos a nossa mente, abrimos a nossa consciência, abrimos nossa atenção a olhar para o nosso modo de pensar, para as nossas próprias lentes. A vida vai lhe trazer muitas situações que lhe capacitam a fazer esse autoaprimoramento. As situações, elas são os obstáculos, são os desafios, as frustrações. É a pessoa que está do seu lado às vezes que não é como você gostaria. É uma outra pessoa que não se comporta da forma qual você desejava. É um acontecimento que não sai como você planejou. É um resultado que não sai como você queria. E tudo isso é oportunidade. Tudo isso é possibilidade de você despertar para uma nova visão de mundo. E descobrir que a sua realidade é reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você sente, das suas ações e de como você é a cada momento. Por isso que uma das grandes chaves do autoconhecimento é você despertar para a visão interior. E o que seria essa visão interior? É um momento onde reconhecemos que não são os fatos que nos perturbam. Não é aquilo que já aconteceu que está lhe tirando a paz. Não é o que está por vir que está lhe criando medo. Mas é o movimento da sua própria mente, que lhe tira do aqui e agora. Entender o nosso processo, a nossa consciência, o processo de interpretação, o processo de entendimento sobre a realidade, está muito ligado a entender o tempo. O tempo, ele não é como a nossa mente conhece, ou não é como aprendemos a nos relacionar com ele. E essa é, de certo modo, uma crença que a gente adquiriu, com as pessoas que fizeram parte do nosso crescimento, com todas as pessoas que nos passaram o entendimento dessa realidade. Por que o tempo está totalmente conectado a toda essa falta de entendimento de que aquilo que você está sentindo não é reflexo daquilo que está acontecendo na sua vida, mas sim do seu nível de consciência sobre a realidade. E mais à frente já vamos falar que esse nível de consciência, ou essa relação, ela se inicia com a percepção interna que você tem sobre si mesmo. O tempo, ele não é algo separado da nossa mente. O tempo, como vimos, a percepção de tempo como compreendemos, ao longo do tempo também. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo conhecimento desde a infância. E esse conhecimento vai se tornando memória. E essa memória vai se tornando referência. E essa referência está sempre no passado. Então a gente olha para a realidade presente já sempre como algo conhecido. Já estamos no modo automático e condicionado da nossa própria mente, projetando os conceitos, as pré-definições, os pré-conceitos, o entendimento mais do que automático que a nossa mente projeta sobre a vida, sobre o agora. E nesse nível de consciência,
a gente vê a realidade apenas por uma frecha, apenas por um ponto de vista muito limitado, que é o seu ponto de vista particular. Por isso que despertar é você perceber que o seu ponto de vista não é o único. E, de certo modo, existe realmente uma percepção única da realidade. Essa percepção única, ou essa percepção mais ampla da realidade, nos leva a entender como funciona essa realidade também material. E a entender quem somos. Mas até percebermos essa realidade única, vamos continuar nessa resistência, ou por vezes ainda sofremos muito com essa falta de entendimento de que os sentimentos estão sendo criados por nós mesmos. Até entendermos que as situações elas são apenas gatilhos, que as pessoas estão servindo apenas como gatilhos realmente para despertar algo que já está dentro de nós. Uma emoção não reconhecida, uma raiva, um sentimento que já está aqui, que está só esperando alguém ativá-lo. Isso acontece, como eu falei, porque não estamos nos relacionando com o agora, estamos nos relacionando com a nossa própria memória e com esse filtro que é criado sobre a realidade. Então, esse filtro é da sua memória. A sua memória, ou a nossa capacidade de guardar informações, a nossa capacidade de entender a realidade através de nomes, de conceitos, esse nível de percepção da realidade é uma ferramenta. A própria mente, o seu próprio pensamento é uma ferramenta. Mas quando fizemos desse pensamento a única realidade, e isso significa que acreditamos em cada pensamento que surge em nossa mente, ou significa que tornamos real cada pensamento que surge em nossa mente. Esse é o grande equívoco. Quando você se identifica, quando você dá atenção, dá energia a um pensamento que surge na sua mente e não percebe que é só um pensamento, dá toda a sua atenção como se o pensamento fosse a realidade, nesse momento estamos tirando da memória, ou seja, daquilo que é apenas parte nossa, é apenas um entendimento nosso que surgiu e surge através, e é criado essa percepção através de traumas, de experiências, daquilo que a gente já viveu. Então, não vimos a realidade como ela é, vimos a realidade como nós somos. Ou ainda, o nosso entendimento sobre a realidade, sobre as situações, sobre o agora, está baseado no entendimento que carregamos sobre quem somos. Por quê? Porque se você é uma pessoa que não vê possibilidade, isso significa que você não está sempre buscando, talvez, um novo ponto de vista, uma nova opção. Se você não tem a sua mente treinada assim, e não precisa se culpar por isso, Porque se não temos a nossa mente treinada assim, significa que somos uma pessoa acostumada a não ver novas possibilidades. Bom, isso é o que somos, é o que estamos acostumados a ser. Com isso, não vamos ver uma nova possibilidade quando aparecer uma dificuldade, ou quando a vida nos parar. A gente vai apenas o quê? Lamentar, nos tornar vítimas, vamos ser refém desses pensamentos que surgem e que damos atenção acreditando que são reais, ou ainda, que esses pensamentos são realmente nossos. Porque sim, aquilo que você está mantendo vivo em sua mente é responsabilidade sua. Mas nem sempre o modo de pensar e o modo qual você utiliza para interpretar a sua realidade é realmente seu. É fruto realmente da sua consciência. O que na maioria das vezes acontece é que esse nível de consciência é fruto do que aprendemos de outras pessoas, de informações, conceitos, interpretações que pegamos para nós e não fizemos a análise, não fizemos esse equilíbrio com a realidade entre fazer essa análise mais profunda de essa informação é útil, não é? Esse pensamento está me servindo ou não? Então, quando a gente não para fazer essa autoconsciência, diga-se de passagem, estamos sempre utilizando, por vezes, pensamentos de outros
que estão pairando em nossa mente, que surgem na nossa mente, acreditamos que realmente é essa realidade que os pensamentos estão mostrando, é a única realidade, e com isso a gente passa a criar sofrimento, porque todo sofrimento, e o sofrimento que eu trago aqui é uma raiva que você cria, uma mágoa, um tédio, uma insatisfação, uma frustração, todo esse tipo de sofrimento psicológico, ele é gerado por sua própria resistência sobre a realidade. Se eu crio raiva, se eu crio insatisfação, é responsabilidade minha. Mas eu estou criando porque eu estou resistindo à realidade apresentada. E esse nível de consciência da nossa mente, a gente aprendeu a ser assim. A gente aprendeu a resistir sobre a realidade. Por mínimo que pareça, você apenas dar um rótulo para esse momento, você classificar esse momento, o momento que eu digo, o momento presente, ou agora, como algo positivo ou negativo, só esse fato da nossa mente estar classificando e você estar nesse julgamento constante sobre a realidade, já é uma forma de resistência. Embora você possa estar classificando de maneira positiva, você está criando inconscientemente uma resistência. Então, resistimos à realidade mais do que automático. Agora, por que o autoconhecimento é o caminho para você entender a realidade, para você entender a outra pessoa, para você estar em fluxo natural da vida, para você estar mais presente para o agora, para você viver por inteiro cada experiência, seja ela positiva ou negativa, para você não ser mais tão influenciada por aquilo que acontece fora. E por você ter esse centro interior, né? Você alcançar um referencial interno, já não ser mais tão movido por suas emoções, movido por pensamentos alheios, movido por situações, por paradigmas, por crenças, por vieses que a sociedade nos impõe. Por que o autoconhecimento é o ponto-chave? Porque você não consegue mudar a visão de mundo, a visão da sua realidade, sem mudar a visão que você tem sobre quem você é. O núcleo interior, a consciência interna, o eu interior, a clareza interna que você tem sobre quem você é o ponto-chave para mudar a realidade que você percebe. Porque o que acontece quando estamos totalmente identificados com os pensamentos, quando estamos totalmente identificados com o movimento da nossa própria mente, é que extraímos desse pensamento, extraímos dessa camada de consciência chamada memória e imaginação, principalmente a memória, que é o passado, extraímos do passado a noção de quem a gente é. Ou seja, essa é uma noção muito superficial, ou seja, baseado no nome, baseado no personagem, na pessoa que somos. E não que você vai deixar de ser essa pessoa que você é. Você não vai deixar de ter o nome que você tem. Você não vai deixar de ser a pessoa que você é para as pessoas à sua volta. Mas internamente, quando você muda a sua consciência, você já não extrai mais do pensamento a noção do eu interior que você tem. Quando não é mais reflexo do conhecimento do passado, mas sim de uma consciência da sua essência, ou seja, de você ter realmente expandido a sua percepção, e isso é fruto de você observar com mais clareza o seu próprio processo de pensamento. Quando a sua consciência, então, sobre quem você é interna, não ser fruto desse condicionamento mental do passado, apenas de palavras, de informações, apenas de um personagem, apenas de um ser que se sente separado de tudo e de todos, ou seja, quando o entendimento do eu interior não estiver mais na individualidade do pensamento, e sim emergir de uma consciência, de uma clareza de quem você realmente é, ou seja, da sua essência, da consciência que emerge, da prática do silêncio, da prática do não julgamento, de uma meditação, de uma auto-observação, desse despertar, despertar desse modo automático de reativo da mente, automático, reativo, compulsivo, de estar sempre criando um conceito, uma ideia pronta sobre tudo. É nesse momento que você muda também a sua visão de mundo, porque eu só consigo perceber no mundo aquilo que eu percebo em mim. E se eu me vejo apenas então como um ser separado de tudo e de todos,
eu estou olhando para o mundo apenas como um aspecto materialista, também separado, também como se a realidade ela fosse algo realmente apenas material. Então, a minha visão condicionada para o mundo, e principalmente a minha visão influenciada pelo tempo, é assim justamente porque eu também só extraio a noção de quem eu sou internamente do tempo. Eu acredito que eu sou todo o meu passado. O pensamento ele gera essa compreensão. O pensamento ele está falando isso para você. Ou o pensamento ele cria essas imagens para você, de que você é somente o seu passado. Então, quando você extrai a noção de quem você é do tempo psicológico, por que é tempo psicológico? Porque o passado e o futuro, eles só existem no pensamento humano, na mente humana. O passado e o futuro, ele não existe para nenhum outro ser, para nenhuma outra espécie, né, aqui, ao menos nesse planeta. O passado e o futuro, o tempo o qual a gente conhece, tempo psicológico chamado passado e futuro, só existem para a mente humana. Então, quando você extrai a noção de quem você é desse conjunto de pensamentos, dessa, né, interpretação da nossa mente, que é sempre lá do passado, se a sua noção interna está sendo extraída do tempo, o tempo, esse tempo que eu falo, o passado, né, o tempo psicológico, está criando um véu sobre o agora. E isso está em forma dessa conversa mental dos próprios pensamentos. É a conversa em que acreditamos ser necessário estar sempre pensando. É esse modo reativo da nossa mente de pensar, de estar sempre conversando, de você estar sempre dizendo assim, ó, agora eu vou fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo, aquilo aconteceu, aquilo está por vir. É todo esse conjunto de narrativas que a nossa mente cria. E a gente acredita ser a única realidade. Então essa é a realidade que emerge de uma falsa noção de quem você é. Por que é uma falsa noção? Porque você passou a acreditar em histórias e narrativas que outras pessoas lhe contaram. E essas histórias e narrativas lhe apresentam que você é apenas aquilo que o passado pode lhe mostrar. Ou seja, as suas experiências, quem você é a partir do seu conhecimento, e você deixa de perceber algo mais essencial. E aí podemos entrar no aspecto de que do processo de pensamento não nos percebemos como vida, nos percebemos como um ser humano, um ser, né? Um ser que está separado de tudo e de todos e que algum dia pode perder a vida. Então, por isso que esse despertar para uma nova vida e para uma nova visão de mundo passa pelo despertar da sua própria consciência de quem você é. Porque os pensamentos eles levam a nossa atenção realmente para longe, levam a nossa atenção e a nossa consciência para eu sou isso, eu sou esse aspecto apenas, né, humano que eu vejo aqui, eu sou apenas essa pessoa que possui um passado deprimente, ou um passado triste, ou um passado com essas experiências, com esses traumas. E aí é onde a gente esquece que por baixo de toda essa identificação, de todo esse processo de pensamento, existe a própria consciência, que é quem você realmente é, que é o seu observador interno. Se nesse momento você pode parar, e acredito que todos que podem estar assistindo esse vídeo, que vão assistir, possuem essa capacidade e conseguem fazer esse exercício de simplesmente se perguntar o que eu estou pensando e ficar atento na sua própria mente ao próximo pensamento que vai surgir. Seja um pensamento daquilo que você está fazendo agora, seja um pensamento de algo que já passou, apenas você tomar consciência do que está pensando. Esse é o grande, talvez mais simples e a grande virada de chave no autoconhecimento. Você cada dia mais reconhecer o pensamento como ele é apenas um pensamento. E a grande verdade é, ele não está lhe mostrando a realidade. Porque como eu, estava falando agora há pouco, a realidade em si acontece, ou melhor, um acontecimento na sua vida, o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer ainda, ou o que já aconteceu, tudo isso são fatos. Fatos que não precisaríamos estar determinando, definindo de modo tão reativo e automático,
como algo positivo ou negativo. Situações negativas, muitas vezes um caos que acontece na nossa vida, tem muitas vezes por objetivo nos despertar para uma realidade mais clara, ou nos despertar de um modo muito automático que estávamos e que agora, de certo modo, pode ser resolvido quando a gente percebe o caos, ou quando existe o conflito, quando o conflito se torna visível, porque a gente já vive por vezes em um conflito interno e inconsciente, sem perceber, né? Nessa tal de estar resistindo, que a nossa mente está resistindo muitas vezes a uma percepção que nós mesmos criamos. Um exemplo simples de você entender. Às vezes você espera que uma pessoa seja de uma determinada maneira. Então você já criou o quê? Uma imagem interior, um pré-conceito formado de como aquela pessoa deveria ser. No momento em que aquela pessoa age diferente da sua imagem mental, do que você acreditava ser o certo, o correto, que aquela pessoa, né, deveria agir, você não aceita que a pessoa é diferente do pensamento que você criou. E agora o próprio pensamento, você cria resistência sobre o seu próprio pensamento. Porque simplesmente aceitar que o outro é da forma que ele é e que é diferente daquilo que pensávamos, simplesmente essa aceitação interior transformaria toda a realidade. Iria lhe colocar em um estado de paz, de presença, realmente você estaria mais presente no agora. Mas assim como a nossa falsa noção de quem a gente é nos tira da realidade presente, do momento presente, ou ainda da percepção da vida no aqui e agora, esses julgamentos e esses pensamentos de como o outro deveria ser, as expectativas que a gente cria, as frustrações que a gente cria, também está tirando a sua atenção dessa experiência clara do aqui e agora. E, consequentemente, passamos a buscar no tempo, passamos a buscar e a depender novamente do tempo para que isso seja resolvido. E essa é a grande ilusão da nossa mente. Por quê? Porque a própria mente ela cria a insatisfação no agora, porque ela não está no agora, ela está utilizando o passado. Ou seja, os seus pensamentos que estão aí pairando na sua mente estão criando um filtro, estão tirando a sua atenção limpa, né? A sua atenção mais pura do aqui e agora. E com isso, como o passado está interferindo constantemente no presente, você acredita que a saída vai acontecer somente no futuro. E esse acreditar é novamente a própria mente, né? O próprio ego, o próprio falso eu, que é, né, a sua atual percepção, às vezes, por vezes, de quem você é hoje, lhe ilude novamente. Por que está lhe iludindo? Por que está criando essa falsa, falso entendimento de que o futuro vai ser diferente? Simplesmente porque quem você é hoje não pode compreender que o agora ele é, de certo modo, a saída. De que você voltar sua atenção para o agora é a saída. Porque o seu eu de hoje, o seu eu interior de hoje, é aquele que você acredita ser todo o seu passado. E esse não quer realmente perder o domínio. É uma forma de dizer, a sua própria mente não quer perder o domínio de você. Ou você não quer perder o domínio de si mesmo. E essa é o grande equívoco. Quando a gente percebe que o próprio processo de pensamento ele não está sob nosso domínio, que os pensamentos estão surgindo, é por isso que as pessoas criam medo, que os pensamentos estão surgindo, é por isso que as pessoas criam raiva, por isso que a gente cria mágoa, por isso que a gente cria muitas vezes uma reação compulsiva, né? Por isso que a gente cria às vezes um conflito, porque não estamos no domínio. Só o que precisamos é cada dia mais aceitar. Por isso que a aceitação e a presença é a chave para essa transformação. Porque você aceitando que não está sob domínio, você acaba por parar em um certo momento e apenas observar. Observar a própria mente, observar o que a mente lhe diz, observar a própria voz dos pensamentos na sua mente, na sua cabeça, que é o que realmente nos perturba. É nesse momento por isso que o parar faz com que você volte para o agora. O parar lhe tira do fluxo contínuo de pensamento, que lhe gera escassez, que lhe gera falta, que lhe gera perturbação, que lhe tira a paz. Tanto a paz quanto a calma não é algo separado de você. Não é algo que você vai alcançar com o tempo.
Lembre-se, o tempo ele é apenas uma falsa percepção da realidade que a gente carrega quando utilizamos apenas a mente. Quando silenciamos a mente e, de certo modo, estamos mais atentos no aqui e agora, percebemos que a vida ela só acontece nesse agora. O futuro, sim, ele vai acontecer, mas é sempre algo a acontecer. E quando acontece, acontece através desse agora. Não existe... Por isso que aquele ditado que, né, o medo não é real, porque o medo psicológico, e poderíamos dizer que todas as emoções, elas nascem, as emoções que eu falo, né, tanto raiva, quanto mágoa, quanto frustração, tédio, todas as emoções, ansiedade, estresse, independente delas, elas surgem de um medo essencial, que é o medo do fim, poderíamos dizer o medo da morte. Por que é desse medo essencial? Porque o medo da morte é sempre uma projeção sobre o futuro. Mesmo que mesmo que estivéssemos morrendo agora, não é algo a sentir medo, por quê? Porque a gente só tem medo do desconhecido, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas quando acontecer, será um evento no aqui e agora. Por isso tem aquele ditado, né? O medo da morte é pior do que a morte. Ou ainda, né? A espera da morte é pior do que a morte. Por quê? Porque você está vivendo psicologicamente algo que ainda não aconteceu. Se estivéssemos despertos para isso, perceberíamos que a única coisa que realmente precisamos lidar e aprender a lidar é com o agora. Porque o agora é a única realidade. Mas aí o que a mente pode lhe dizer, novamente contar uma história. Mas o que eu estou vivendo agora é essa situação na minha vida. Esse não é o agora? Mas o que eu estou vivendo agora é aquela perda que eu tive lá atrás. Mas isso não é o agora? Mas o que eu estou vivendo agora é a falta, preciso resolver essa situação aqui, ó, essa conta aqui que eu preciso pagar. Mas não é o agora? Existem duas situações que a gente pode fazer com as coisas ruins, né? Com as coisas que a gente não vê saída, ou com as coisas que realmente não existem saída a não ser aceitarmos. Uma é realmente você fazer algo a respeito. Quando você pode, você então, né, senta, toma uma decisão, ou faz aquilo que está na sua frente, vai lá e muda. No agora, nesse exato momento. Ah, mas agora, essencialmente agora eu não posso fazer. Então por que é que você está sofrendo, já que no agora não pode ser feito? Não existe outro momento para ser feito. Você pode sim planejar, né? Poxa, eu preciso resolver uma situação, então eu vou sentar, vou decidir, então amanhã quando acontecer isso eu vou tomar essa decisão. Mas ainda assim, no agora você não pode fazer nada, senão apenas decidir ou, né, pensar a respeito. Mas ainda assim você vai estar criando um medo, criando uma insatisfação de algo que não aconteceu. Então, a gente tem sempre duas hipóteses, duas situações, duas possibilidades. Uma, fazer algo a respeito, e duas, aceitar quando nada pode ser feito. Por que se preocupar? Se você não pode fazer nada sobre aquilo, perceba que a única dificuldade nossa é realmente soltar. Soltar as situações que não estão no nosso controle. E com isso a gente ganha muita energia, ganha muita consciência, poder para mudar aquilo que está no nosso controle. Porque, como eu falei, a situação futura não está no seu domínio agora. O seu pensamento sobre ela pode estar. Talvez não esteja ainda, mas pode estar. Quando você avança nessa jornada de autoconhecimento, avança nessa jornada de autoconsciência e começa a perceber que tanto a felicidade quanto a paz já é algo inato do ser humano, já é algo interno de cada um de nós. Só precisamos começar a entender melhor essa realidade, entender melhor a nós mesmos, entender melhor quem somos. Esse é o processo do autoconhecimento. Espero que nesse breve vídeo, nessa breve live, tenha lhe ajudado aí com alguma reflexão, algo que possa lhe ter trazido uma compreensão, um entendimento de como essa virada de chave, né, de como você não olhar só para fora, mas perceber que é o próprio processo de pensamento que está sempre criando esse véu opaco sobre a realidade, é o grande equívoco, né? É o nosso grande pecado. É o grande erro, né, de alvo. Pecado é isso, é errar o alvo. Erramos o alvo quando damos total energia, atenção para o nosso processo de pensamento apenas. Quando não observamos ele como realmente é. Aí erramos o alvo. Porque estamos dando vida a um pensamento que por vezes não está transmitindo a realidade. Está transmitindo, sim, o nosso ponto de vista,
está transmitindo o passado, muitas vezes carregado de traumas, de experiências, de crenças, de vivências mal compreendidas. E aí, quando a gente dá total energia para isso, essa é a nossa realidade. E a gente passa o quê? A entrar em um ciclo de prazer e dor, um ciclo e uma necessidade de mudar o outro, mudar a situação, acreditando que é isso que vai nos fazer feliz. Veja só, a felicidade nunca esteve tão perto e sempre esteve muito perto. A sua paz nunca esteve tão perto, ela sempre esteve perto. A sua paz ela já é algo seu, de quem você é. Agora, enquanto estivermos identificados com essa visão distorcida, com essa percepção muito superficial de que os próprios pensamentos, o meu próprio conteúdo aqui, que na verdade nem é meu, que eu adquiri de outras pessoas, estão me mostrando a verdade, estão me mostrando a realidade, aí eu estou sempre vou estar influenciado pelas situações, pelas condições. E é natural, comum da nossa própria mente, projetar essas desculpas também para a realidade, Já que estamos totalmente inertes diante do nosso comportamento interno, já que não estamos, de certo modo, nos movendo a compreender nossos sentimentos, nossos pensamentos, já que não estamos com esse olhar para dentro, é natural a gente projetar na nossa realidade a culpa também. Colocamos a esperança e a culpa. A verdade é, esperança já não é mais uma palavra tão bonita. Eu não quero ter esperança, eu quero ter a realidade, verdade. O ter esperança parece, a esperança hoje, no meu entendimento de hoje, já é uma palavra a iludir. Esperança é iludir, porque a vida ela carrega já a sua potencialidade. Estamos, na verdade, criando esperança do quê? Estamos esperando para viver o quê? A esperança, por vezes, a gente projeta isso é uma projeção da nossa mente, de que o futuro ele vai ser diferente. Mas a verdade é que essa diferença que a gente busca na nossa realidade é apenas uma distração da nossa mente. Não busque alimentar esperança. Alimente, sim, a atenção. Alimente a verdade. Alimente aceitar os processos que você precisa viver. Porque, do contrário, a gente vai estar sempre anestesiando uma dor ou... Isso é realmente inconsciente. É um movimento inconsciente da própria mente. É uma total confusão, É uma troca de acreditar que estamos nos protegendo, mas na verdade estamos negando uma liberdade, quando estamos apenas buscando esperança. Acreditamos que o futuro será diferente. Sim, ele pode mudar muito, mas a mudança que você quer ver no futuro, ela depende de uma mudança que vai acontecer no agora. E essa mudança é em você. Quando você muda, principalmente a pessoa que você é no agora, seja com hábitos, seja com essas práticas, principalmente de autoconhecimento, essa é a verdadeira evolução do ser humano. Essa é a verdadeira, talvez o principal motivo do porquê estamos aqui. Essa evolução é para isso. Acreditamos que estamos aqui para construir uma história, construir, de certo modo, tudo aquilo que queremos de nossos desejos, que ainda buscamos atender, mas quando olhamos para tudo isso apenas como uma ferramenta, um mecanismo de nos autoconhecer, de nos transformar e de sermos realmente a pessoa que pode alcançar aquilo que você deseja, porque nesse processo e durante essa jornada, você vai perceber que muitos desejos eram apenas fuga. Muitos desejos eram apenas distrações que lhe distraíam dessa verdade, dessa pureza, dessa alegria, dessa felicidade que está em quem você realmente é. Eu honro e agradeço a atenção e presença de todos nesse breve vídeo, nessa breve live. Eu vou deixar salvo, foi uma live muito, de certo modo, estruturada aqui que eu criei, um vídeo estruturado que eu vou deixar salvo aqui nesse canal. Se você não assistiu desde o início, pode aproveitar essa oportunidade e conferir. E para você que já está até aqui, então, muito obrigado. Façamos uma excelente e abençoada noite. Gratidão também, Silmara, pela atenção, pela mensagem. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço. Tchau, tchau.